pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma personagem que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer, se é que ainda não conhecem, a Cleópatra. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre, mas existe uma visão construída sobre a Cleópatra que é muito errada, muito distorcida. É uma imagem que foi construída na época dela, pelos contemporâneos dela, e também pelo cinema, pelas mídias de maneira geral. É um discurso que ainda é recorrente sobre ela, como uma mulher fútil, como uma mulher vulgar, como uma mulher sem pudores, enfim. Bom, gente, com relação a Cleópatra, é importante que nós entendamos uma coisa. Ela foi rainha do Egito, e no tempo em que ela governou o Egito, ela se relacionou com o César e depois com o Marco Antônio. Era muito comum naquele período que, entre a família real no Egito, eles se casassem entre si. Acontece que a Cleópatra foi obrigada pelo pai a se casar com o irmão Ptolomeu. Quando César vai para o Egito, ele institui ela como rainha, e depois que ele morre, ela acaba se relacionando também com Marco Antônio, ambos romanos. E agora a gente vai entender um pouquinho quais são as três principais questões que a gente precisa entender sobre ela. A primeira questão que diz respeito a essa pretensa depravação sexual que ela teria, né? A imagem do cinema sempre trouxe ela como uma mulher extremamente sedutora, como alguém insaciável, uma ninfomaníaca, fútil, enfim, com um milhão de desejos, o que não é necessariamente uma verdade histórica. A primeira questão é que nós não devemos julgar isso em história. A história não está interessada em fazer juízo de valor, dizer se ela era ou não qualquer coisa, se ela teve ou não um relacionamento com muitos homens, e o que isso poderia dizer. Para a história isso não é relevante, né? A gente é que coloca um monte de padrões morais a partir do que a gente pensa, dos nossos próprios valores, da nossa sociedade, e é por isso que a gente tem que cuidar para não cometer anacronismos, que é olhar para o passado com o olhar de hoje, com o meu olhar. Então a gente tem que ter esse cuidado, entender que não cabe a história ficar julgando a vida sexual da Cleópatra, mas é importante nós entendermos que essa construção dela como depravada veio em função do fato de que ela escolheu dois homens para se relacionar, e para a época isso era realmente visto com maus olhos. Ela escolhe primeiramente o César, eles não se casam e têm filhos, e depois o Marco Antônio, que acaba se casando com ela, mas isso gera um alvoroço naquela sociedade, principalmente na sociedade grega e romana, que eram extremamente patriarcais e que queriam submeter a mulher a todo custo. Então a primeira questão é essa: quando ela escolhe os parceiros que ela vai ter para a vida e rompe com aquele modelo de sociedade, ela vai ser mal vista e entendida como uma depravada sexual, como alguém imoral. Isso é bem complicado, mas é o que aconteceu naquele momento, e a gente vai entender que tem mais interesses por detrás de construir essa imagem negativa dela. Mas o primeiro é esse. A primeira coisa que a gente tem que entender com relação a Cleópatra é essa. Primeiro, que historicamente a gente não está interessado em fazer juízo de valor, e, no segundo momento, ela não teria sido realmente isso que tentam fazer parecer que ela foi. Se seria bom ou ruim, não nos interessa. Historicamente, ela não foi. Então, a segunda questão que a gente tem que pensar com relação a Cleópatra é que ela era uma estrategista militar. Então a gente tem que desromantizar um pouco essa relação que ela estabeleceu com César e depois com Marco Antônio, e entender que também existiam trocas, né, interesses entre eles. No caso do Marco Antônio, a Cleópatra financiava os exércitos dele, enquanto que recebia territórios que eram obviamente anexados ao Egito. Então havia também interesses muito bem postos, muito bem claros entre os dois, justamente porque não era apenas um romance, uma relação como o cinema fez parecer por tanto tempo. Então é importante a gente entender isso. Ela era uma líder militar, ela era uma líder política, ela era uma líder religiosa. No Egito ela assumia o papel de deusa Ísis, ela entendia-se representante, né? Enfim, ela, mesmo não sendo egípcia, tendo uma ascendência grega, ela entendia-se egípcia, fazia os rituais egípcios, então ela tinha uma liderança fantástica. Ela foi assumida, legitimada no Egito, né? Os egípcios viam ela como uma rainha, como uma líder. É importante desmistificar essa ideia dela como uma menininha boba, que usava apenas o corpo para seduzir, que era apenas bonita, que não sei o que. Não, ela foi realmente muito sábia na maneira como ela liderou. Ela era astuta, ela era mãe, ela era, enfim, uma série de outras Cleópatras, e a gente tem que pensar nisso, não ver ela apenas a partir da lógica do romance com César e depois com Marco Antônio.
Outra questão que a gente pode pensar é justamente o fato de que naquela época o Marco Antônio se relacionando com ela, ele causa um alvoroço naquela sociedade, todo mundo vai ficar louco pra tentar entender por que ele tá se relacionando com uma mulher egípcia, deixa uma romana, meu Deus, isso era um absurdo pra época. E o Otávio, que era irmão da Otávia, que era casada com o Marco Antônio, eu sei que é muito nome, mas vocês com o tempo vão se situando, calma. A Otávia era casada com o Marco Antônio e ele deixa ela pra ficar com a Cleópatra. O irmão dela, que era o Otávio, vai ficar louco, e claro, ele tem muita disputa política, uma série de interesses, e ele vai usar isso contra o Marco Antônio. Então ele começa a criar um discurso muito negativo da Cleópatra para atingir o Marco Antônio. Como ele não pode atingir o Marco Antônio por ele ser romano, para não ficar feio, eles começam a usar um discurso muito negativo com relação à Cleópatra. Uma questão que eles utilizam é o discurso de que ela é uma estrangeira, e os romanos e os gregos adoram chamar de bárbaro todo mundo que não é romano ou grego. Isso é muito cômodo pra eles, obviamente. Sair por aí dizendo que todo mundo é inferior, que deve ser dominado, que é selvagem. Enfim, é um discurso meio recorrente entre os europeus, né? Cá entre nós. E aí eles fazem o quê? Eles começam a dizer, não, essa Cleópatra é estrangeira, então ela é inferior. O que ela tá loqueando aqui? Meu Deus, que o Marco Antônio tá se relacionando com uma mulher estrangeira? E segundo, ela tem uma religião que é mal vista perante eles, porque é uma religião onde eles adoram animais, ou deuses têm forma animal e humana ao mesmo tempo. Então, meu Deus, que loucura, que tipo de religião selvagem é essa? Então, para os romanos, isso é um absurdo. E um terceiro item, um terceiro elemento que eles utilizam para tentar acabar, destruir mesmo a imagem da Cleópatra, é o fato de que ela é uma mulher decidida, uma mulher que atuava, e isso fazia do Marco Antônio a mulher da relação, aliás. Então, automaticamente, quando ele se submetia a ela, pelo menos na visão deles, ele estava assumindo o papel passivo nessa relação, e quem era passivo era a mulher. Na visão daquela sociedade, a mulher deveria se submeter. Então, ao fazer isso, ele estaria assumindo um papel que não era dele. Como que ele poderia comandar, liderar Roma assumindo um papel feminino? Isso era um absurdo. Então, esses três discursos foram utilizados pelo Otávio para tentar diminuir o poder do Marco Antônio, para tentar atingir e tirar ele do poder. Eles vão conseguir fazer isso, infelizmente. Já chego lá no final da história, eu vou dar um spoiler aí, acho que todo mundo já sabe, e ele acaba tendo êxito e tanto o Marco Antônio quanto a Cleópatra vão acabar perdendo a briga por poder aí, vão morrer, enfim. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Cleópatra, tem esse livro muito, muito legal, da Hugues Hallett, que fala sobre as questões aqui embaixo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!